Fala galera, beleza? Eu sou o Eric, estamos começando mais um episódio de podcast. Já de cara agradecer o Podcamp da IMA por essa oportunidade. E hoje um episódio muito especial com dois detetives, eles que investigam os fatos históricos da cidade de Campinas. Eu estou aqui com a dupla Divan, Diego e Ivan. Diego, seja bem-vindo e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Nós que agradecemos, Eric, estar aqui com você, fazer esse bate-papo, né, contar um pouco sobre Campinas, histórias, curiosidades. Falar de cultura, arte é sempre muito bom. E aqui estão os detetives, como você falou, em busca sempre de novas histórias, investigando tudo o que acontece na cidade, sobre as histórias antigas e atuais. Excelente. Ivan, muito obrigado por ter aceitado o convite. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Eric, agradecer também o espaço aqui do Podcamp, você fez esse intermédio aí do espaço que você trouxe para a gente poder fazer o bate-papo. Agradecer o canal seu e ter convidado a gente, sendo lembrado. Sempre é bom, né, Diego? Onde tiver um espaço, a gente sempre fala, poder falar um pouco da história, um pouquinho de patrimônio, um pouco da nossa memória. A gente sempre agradece, sempre entra, assim, sendo intrometido ou não, a gente vai entrando e vai conversando. A gente gosta. Maravilha. Primeira coisa que eu gostaria de saber de vocês é qual a relação de vocês com a cidade de Campinas? Você nasceu em Campinas? Isso. Eu sou nascido e criado em Campinas, né? E nasci na região do Campos Elíseos. Durante toda a infância, né? Passeando pelos bosques com a família, visitando, né, o Taquaral. Então a gente vai ganhando esse amor pela cidade. E conforme eu tive meu filho, né? O Aleph, hoje está com 10 anos. Foi despertando curiosidade nele, sempre falando, pai, que lugar é esse? Que local é esse que está me trazendo? Então, contando as histórias para ele, e junto com meu amigo Ivan, a gente acabou surgindo essa ideia, né, de montar Camp History e poder contar também histórias de Campinas para todas as pessoas. Você citou Campos Elíseos, eu também sou da região do Campos Elíseos. Eu ouvi dizer que você é um dos craques do time do Santos Campos Elíseos, ou foi no passado, é isso mesmo? Joguei, mas não os craques tá bem longe disso. Mas joguei muita bola ali na região do Tancredão. E aí quando a gente fala, né, dos lugares, lá próximo ali tinha um campo, né, que hoje virou pátio, que era o Campo de São João, que é um bairro que tem ali próximo do Tancredo, ali, Avenida Tancredo Neves. Então a gente traz essas memórias, né, de campos que existiam em Campinas, das transformações que foram ocorrendo. Então é sempre bom lembrar desses tempos aí de futebol e outros tempos da infância. Muito bom. Ivan, e a sua relação com a cidade de Campinas? Também sou nascido em Campinas, sempre gostei de história e sou formado em história, né? Também fiz história aqui na PUC, Campinas. Mas o que sempre me despertou a história de Campinas, a gente sempre fala, não foi o fato de ter se formado, essa questão de ter feito faculdade em história, vem da relação dos nossos antepassados, até essa questão nossa de a gente trazer essa memória das pessoas que a gente chama os guardiões da memória. E um dos guardiões da memória eram dois grandes guardiões da memória do meu passado, que eu tinha a minha avó, que ela era uma das últimas órfãos vivas, ela faleceu ano passado, da Santa Casa de Campinas, e o meu avô, que ele veio de Itatiba, ele sabia muito causa, ele contava muita história para mim, que na época eu contava pro Diego, a gente até achava que era mentira, depois a gente foi descobrir que era verdade. Que nem a da Jandira, meu avô passava comigo no cemitério e contava essas histórias para mim. Ele tinha o costume de passar nos lugares e contar as histórias. Chapéu escuro, ele passava e contava. Então, eu sempre tive essa identidade com meus avós, sempre me marcava essa paixão por Campinas. E a gente via, assim, que estava apagado, né, Diego? E que nem o Diego falou. Eu estou puxando mais do que você perguntou, mas já estou aproveitando. Nem o Diego tem o filho Aleph, ele contava pro filho dele, eu vou, daqui a pouquinho minha filha tá para nascer, a Tereza, e eu quero poder contar essa história, né? Então ela também vai nascer aqui em Campinas, a gente quer continuar essa memória. Perfeitamente. Agora, como que surgiu o Camp History? Como que vocês se uniram? Eu e Ivan, nós, né, temos amizade aí de 15 anos ou mais. Daí pra mais, né, Diego? Tem mais amizade do que o relacionamento com as esposas, né? Exato. Já um casamento bem formado. Olha uma revelação aqui. E durante nosso trabalho, né, trabalhando junto com um acervo documental, na parte do centro de memória, a gente sempre conversando, aquele cafezinho no corredor, falando da importância de ter a valorização, já que a gente trabalha, né, na área documental, na área de preservação da memória, a gente falava sobre a memória da cidade. A gente teve a oportunidade, né, descobrimos que ia ter um projeto do Centro Paula Souza,
ao qual ia aprovar 50 projetos inovadores, e foram mais de 1.000 projetos inscritos. A gente escreveu o nosso projeto, que era trazer essa questão que nem o Ivan falou, dos guardiões da memória, preservar a memória da cidade de uma forma digital. E nosso projeto foi aprovado, ficamos entre os 50 melhores projetos, e daí começamos a crescer, né? E a gente fala que a gente está sempre em mudança, a gente está sempre adaptando o projeto, sempre melhorando, trazendo um novo formato. Exato. E aí surgiu a Camp History. Até acrescentar que o que a gente aprendeu com o Paulo Souza, a gente é muito grato a eles, a gente aprendeu a questão de empreendedorismo. E a gente aprendeu até a registrar a marca, que nem a nossa marca do Camp History a gente registrou no Patentes e Marca. Aprendemos questão de Instagram e YouTube. E a gente tinha um formato antigo, né, Diego? A gente começou com a questão de entrevistas, a gente tinha esse formato a gente ia nas pessoas e fazia as entrevistas. E a gente mudou, a gente resolveu mudar faz pouco tempo para transformar, a gente querer entrar mais com o viés de ser mais blogueiro, porque a gente queria estar mais próximo do público, né? Menos acadêmico e mais próximo do público, contar a história que a gente aprendia de uma maneira mais, como eu posso dizer, mais divertida, né? Mais lúdica. Então é essa a questão. Quais foram, assim, os maiores desafios que vocês enfrentaram? Eu vou trazer um pouco pro meu lado que nem o Ivan mencionou, essa questão do blogueiro. A gente, por estar trabalhando muito tempo dentro da universidade, uma das melhores universidades, né, que é a Universidade Estadual de Campinas, a gente tinha muito esse lado acadêmico. Então, conforme a gente foi trazer para o lado da forma popular, trazer essa comunicação virtual através do Instagram e YouTube, a gente se até brincava que a gente se sentia um pouco velho, né, na hora de se comunicar. E a gente foi quebrando esses paradigmas. A gente viu que é um espaço que é para todas as idades, para toda forma de comunicação. E a gente, através das nossas pesquisas e melhoria, fomos se adaptando a poder comunicar com todas as idades, com todo o público, através da forma virtual. Então, foi bem difícil essa mudança. Certo. Hoje nós temos uma cidade com próximo a 1.200.000 habitantes, temos a Unicamp, temos o aeroporto de Viracopos, mas nem sempre foi assim. Quando se trata do início da nossa cidade, por onde começar, Ivan? Começar a estudar Campinas? Da nossa história. Você quer saber? Para quem não conhece, quem está nos assistindo conhece. agora e não conhece a começar história... a contar a história. Exatamente. A história de Campinas é muito rica, né? Até o passeio que a gente fez, que a gente teve a oportunidade de fazer. Estive presente, excelente. Exato. Quem matou a mãe de Carlos Gomes, a gente tentou trazer essa questão um pouco lúdica, contando... Vou trazer aqui para poder chegar no... Você vai ver que eu gosto de dar um caminho para chegar no seu Fica foco. à vontade. Eu gosto de dar uma contextualizada. A gente quis trazer essa forma lúdica do livro Quem Matou a Mãe de Carlos Gomes, contando um pouco sobre esse crime que ocorreu em 1784, né, Diego? Exato. Foi o primeiro grande feminicídio que ocorreu na época, depois de Campinas ser Campinas de 1782. E a gente quis trazer um pouco, caminhando, contar um pouco isso que você está perguntando para mim, essa história de Campinas, né? Que a gente fala que Campinas agora está fazendo 250 anos, que foi o grande marco em 1774, que teve a primeira missa rezada com Barreto, rezado ali na antiga capela. Mas Campinas começou antes também, né? Campinas aqui também ela era cidade de passagem, né? Para as minas, né? Então, antes de 1774, Campinas também serviu de passagem com os tropeiros que iam para as minas, que é naquela região da igreja de Santa Cruz. Largo Santa Cruz. Largo Santa Cruz. No bairro Cambuí. Isso. Ali era lugar de pouso, antes de 1774, que o pessoal ia para as minas. Então, Campinas servia de minas antes de 1774. E depois, em 1774, ela foi, de fato, fundada como Campinas. Teve a primeira missa rezada, tudo. E era distrito de Jundiaí, é isso mesmo? Isso, distrito de Jundiaí. Antes de 1774. Agora, tem um fato que aconteceu, que é a febre amarela. Exato. O que aconteceu de fato ali? Pessoas foram embora da cidade, é isso mesmo? Essa parte da história é gostoso de contar sobre a febre amarela, que é interessante. E é uma visão também que pode trazer a todos que estão ouvindo, que Campinas, né, ela foi considerado por um período maior que São Paulo, né? Antes da febre amarela, Campinas era um polo gigantesco e então, assim, a febre amarela quase acabou com a cidade. Até a gente traz no nosso
no nosso logo, que é a Fênix, que fala exatamente daí do ressurgimento, né? Ressurgimento. Que é o símbolo de Campinas,